Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. A exposição fotográfica Portugal Profundo, que retrata vidas e lugares nas décadas de 60 e 80 do século XX, é uma mostra de imagens captadas por Marques Valentim e António Marreiros, cuja inauguração foi no dia 11 de abril, pelas 16 horas, na Casa Manuel Teixeira Gomes. Portugal Profundo apresenta os olhares de dois fotógrafos, Marques Valentim, nascido em 1949, e António da Silva Marreiros, nascido em 1932 e falecido em 2025, que, apesar de percursos distintos, estabelecem um diálogo visual através de retratos que reportam às décadas de 1960 e 70, prosseguindo até aos anos 80. As imagens conduzem o visitante por territórios mais ou menos afastados dos grandes centros urbanos e do desenvolvimento litoral, que preservam ritmos próprios e uma ligação profunda à sua matriz rural. Marques Valentim traz um conjunto de fotografias, a maior parte inéditas, captadas em lugares que vão do interior norte do país até ao Alentejo. Ao longo desse percurso revela modos de vida, gestos e práticas cotidianas profundamente enraizados na terra. Bom dia, Marques Valentim, obrigado por ter aceitado o nosso convite, diretamente aí de Lisboa, local onde resido, para falarmos um bocadinho sobre esta exposição conjunta. Muito bem. Marques Valentim, esta história da fotografia na sua vida apareceu já desde a terra idade, praticamente. Conte-me lá um bocadinho a sua história. Olha, assim, eu tinha 6 anos quando o meu pai me comprou o jornal, comprava o Jornal do Século, Exato. que trazia um suplemento que era o Pim Pam Pum. E o Pim Pam Pum o que é que trazia? Trazia lá os episódios do Tintim. E o Tintim é um repórter. Acontece que 4 anos mais tarde, ou seja, quando eu tinha 10 anos, o meu pai comprou-me um Viewmaster, que é um aparelho que nós colocamos na vista, tem Exato. uns discos. Eu lembro-me disso, ainda sou desse tempo também. Do Viewmaster, exatamente. Ora, e logo aos 11 anos deu-me uma Kodak, daqueles caixotes da Kodak, que era uma máquina fotográfica básica, Sim, mas sim. é assim, essa influência do Viewmaster com a leitura do Tintim, que era o repórter, com a máquina fotográfica, transportou-me para a fotografia. Portanto, o que é que acontece? Durante a minha adolescência, sempre que havia jogos de futebol dos meus colegas, ou havia passeios, por exemplo, quando era as férias do liceu, fazíamos excursões, quem levava a máquina fotográfica era sempre Era o eu. Valentim. Era eu, exatamente. E então, portanto, fui-me habituando a fotografar naturalmente. Portanto, tinha gosto, mas, sobretudo, era mais fotografia de reportagem. Eu gostava de fotografar aquilo que estava a acontecer. O dia-a-dia, o cotidiano, não é? O cotidiano, exatamente. Depois, quando entrei para o Exército, em 1970, consegui obter a especialidade de fotografia e cinema, porque eu não gostava de nada, não queria ser atirador e Exato. não queria... Já que tinha que ir para a tropa, tinha uma especialidade que fosse de acordo com os seus gostos, não é? Exatamente, claro. E então, consegui ir para a Fotocine, portanto, tirei o curso de fotografia e cinema em 1971, nós éramos 20 fotocines e eu fiquei em terceiro lugar, tive 15,8. Tentei tirar o máximo de classificação para ver se não ia mobilizado para a guerra para o ultramar. Pois. Só que naquele tempo, em 71, acabámos por ir todos. Pois. E então fui para Moçambique, fui como fotógrafo para Moçambique, era o fotógrafo mais bem classificado do turno que foi para Moçambique em 1972, e entretanto o general Caúza da Riaga, que era o comandante-chefe em Moçambique, necessitava, portanto o fotógrafo que ele tinha acabou a sua comissão e, como era o mais bem classificado, substituir o fotógrafo que era do Caúza, e passei eu a ser o fotógrafo do jornal Caúza durante praticamente um ano, portanto 62, 73. Isso foi um grande currículo.
Foi um grande currículo, isso é uma grande experiência e uma grande responsabilidade. Exato. E então, assim, eu acompanhava o General Kaluza nas viagens que ele fazia por Moçambique. Aquelas viagens oficiais, quando chegavam figuras, por exemplo, foi lá uma vez o Peter Botha, da África do Sul, ou secretários, portanto, figuras políticas da época, portanto. E quando, claro que o jornal não andava sempre a viajar. Quando ele não viajava, eu tinha missões, portanto, eram-me atribuídas reportagens e eu ia às zonas de guerra, portanto, para fazer fotografias das coisas que estavam a acontecer, obviamente sempre na vertente da parte portuguesa, digamos, ou seja, havia ali, na altura também havia ação psicológica e as minhas fotografias eram sempre controladas. Exato. Porque quando eu regressava das reportagens que fazia, por exemplo, uma das coisas que me pediam sempre era para fazer fotografias em que se visse soldados militares brancos e pretos. Portanto, era muito importante essa mistura, que era para mostrar que havia uma multirracionalidade, que não havia, portanto, separações e racismo. Portanto, e então, quando havia exposições, por exemplo, quando o exército português apreendia material de guerra à Frelimo, portanto, fazíamos fotografias desse material e depois isso era transformado em exposições que eram levadas para as cidades, neste caso, Lourenço Marques, Beira, enfim, para vários sítios. Isso para si foi uma grande escola durante esse período do cumprimento do seu dever cívico como militar, não é? Exato. Portanto, foi um ano em que eu, 72, o General Kaluza, portanto, acabou a comissão a 1 de agosto de 1973 e aí, digamos que aí eu deixei de fazer reportagem. Mas não fiquei parado, porque eu também gostava muito de rádio, porque eu fiz, antes de ir para a tropa, fiz um curso na Rádio Universidade em Lisboa e comecei, portanto, tive as luzes da rádio, que aliás acho que é uma coisa extraordinária. E se calhar ficou com o bichinho, não é? Fiquei com o bichinho da rádio, como se costuma dizer. Sim. É verdade, exatamente. E então, digamos que uns meses depois como ainda continuava na comissão, portanto a comissão foram 26 meses, digamos que faltava ainda metade para concluir essa comissão, e então eu recuperei o programa de rádio das Forças Armadas, que era o objetivo. E então passei a fazer de segunda à sexta, das 17h15 às 18h15, portanto nós tínhamos na Fotocina em Nampula, que era a base, tinha um estúdio de rádio e depois era radiofundido para os emissores regionais do Norte, que por sua vez, através dos seus emissores, espalhava por toda a região norte de Moçambique. Pronto, tive a sorte de, apesar de eu enviar, como calculou, estamos a falar antes do 25 de Abril, portanto havia censura. E o que é que acontece? Eu tinha que enviar para a censura local, tinha que todos os discos que eu passava, não é? Claro. Só que, como não vinha, nunca ia, enquanto eu não tivesse, e nunca tive, portanto, digamos que a censura, ou a PIDE, nunca me excluiu nenhum disco, eu ousava e ia passando, passei o Zeca Afonso, passei, enfim, portanto... Aquelas músicas também que eram proibidas em Portugal. Valentim, então e depois no regresso ao seu país de origem, Portugal, a Lisboa, sei que já vi o seu portfólio fotográfico, tem muitas fotografias do 25 de Abril e do pós-25 de Abril, não é? Exato, olha, eu tenho, é assim, curioso, portanto, eu cheguei a Cascais, que é a minha terra natal, cheguei no dia 21 de abril de 74, portanto, 4 dias antes ou 3 dias antes do 25 de abril. Pronto. E, curiosamente, no dia 25 de abril mesmo, eu não tinha a máquina fotográfica, ou a máquina que eu tinha era a do meu pai, aquela Kodak. Pronto. E eu fiquei tão feliz por aquilo que estava a acontecer,
que não fotografei, vim para a rua com amigos da minha geração, e viemos comemorar e viemos festejar, sobretudo ao fim da tarde, não é? E ao fim do dia, quando a gente se apercebeu que o 25 de Abril estava conquistado e portanto, estava seguro, digamos. O que é que acontece? Que é uma curiosidade. É assim, o único dia, digamos, que eu não fotografei como fotojornalista ou como fotógrafo foi o dia 25 de Abril, porque logo a seguir, uns dias depois, comprei material fotográfico como deve ser, e comecei e entrei numa agência. Exatamente. Exatamente. Marcos Valentim, depois fez o seu percurso como repórter fotográfico, não é? Em vários jornais. E sempre que podia e sempre que pôde, punha estas fotografias lindíssimas a preto e branco que estão na Casa Manuel Teixeira Gomes como exposição, o chamado Portugal Profundo. Portugal do antigamente a preto e branco, não é? Exato. E assim, portanto, digamos, como eu estive sempre em jornais diários, é assim, o primeiro ano, 64, 65, estive numa agência de comunicação, que é tipo como é hoje a Lusa, portanto, era uma agência que era uma agência privada, que fazia fotografias, todos os dias eu fotografava, naquele tempo era a preto e branco, e esta agência mandava para o estrangeiro e também para os jornais portugueses, portanto, vendia essas fotografias dos acontecimentos do dia-a-dia, as manifestações, o que acontecia, pronto. Naquele fervilhar do Portugal pós-25 de Abril. Exatamente. Marcos, agora vamos centralizar, para finalizarmos mesmo, que o tempo aqui na rádio é curto. É rápido, exatamente. Vamos fazer um apelo para que as pessoas visitem a Casa Manuel Teixeira Gomes e que vejam a sua exposição e a do Marreiros também, porque vale a pena. Eu estive lá no dia da inauguração e aí são fotografias de encher o olho, não é? Exato, é assim, as fotografias, e por isso é que eu digo que a maior parte são inéditas, porque sempre que eu fazia reportagens, curiosamente, essas reportagens do Portugal Profundo, a maior parte delas foram feitas para o Correio da Manhã. Só que, como calcula, portanto, os rolos eram 36, nós fazíamos, sei lá, 2 rolos, mas depois do jornal só saíam 2 ou 3. E o meu amigo ficava com as restantes, claro, para o seu arquivo pessoal. Olha, Marcos Valentim, lamento, mas vamos ter que ficar por aqui. Quando regressar a Portimão, que se calhar é a segunda terra, que você gosta muito de Portimão, volta e meia está cá, vem cá ao estúdio da rádio e iremos falar mais pormenorizadamente sobre a sua carreira como fotógrafo. Fica combinado? Com muito gosto. Um grande abraço e até à próxima também. E que a exposição corra, que tenha muitos visitantes e corra o melhor possível. Exato. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigado. Um abraço. Até à próxima também. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.